Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que você assiste essa igreja em casa. E fica gravada aí para que outras pessoas elas assistam em outro horário. A igreja em casa aos domingos, ela acontece às 9 horas da manhã, horário de Brasília, e 1 hora da tarde, horário de Portugal. Porque a diferença são 4 horas. Então, Portugal está à frente do Brasil, 4 horas no fuso horário. Não sei o horário que é agora onde você se encontra. Porém, nós vamos tratar de um assunto aqui que está em João, no livro histórico de João, capítulo 5, tá bom? Prepare aí a sua Bíblia. Eu vou ler esse capítulo e acredito que eu vou ler o capítulo inteiro, justamente para que nós tenhamos uma ideia do que Jesus estava falando, o que estava acontecendo, todo o contexto ali daquela situação. E eu vou ler em duas versões, duas traduções. Eu vou ler na Bíblia Viva e vou ler também na Revista e Atualizada, João Ferreira de Almeida, tá bom? Então, nessas duas versões que eu vou ler, nessas duas traduções. Porém, antes, eu gostaria muito que você desse aí o seu like no vídeo, na Igreja em Casa, para que a Igreja em Casa seja recomendada para outras pessoas, apareça o vídeo para outras pessoas também. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Veja bem, nós estamos com mais de 96 mil inscritos, quase aproximando aí já aos 100 mil inscritos. Então precisamos do seu apoio, precisamos da sua ajuda nesse sentido. A Igreja em Casa, ela acontece também às quartas-feiras. Nós temos aos domingos e às quartas-feiras. As quartas-feiras acontece 7 horas da noite, horário de Brasília, 11 horas da noite, horário de Portugal. Então você fica aí preparado já para a Igreja em Casa aos domingos, caso você queira participar, e também às quartas-feiras, tá bom? Nós vamos ler, então, o capítulo 5 de João, capítulo 5 de João. Nós vamos ler o capítulo inteiro, vamos ler o texto todo. Primeiro eu vou ler na Bíblia, que é Revista e Atualizada, traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Você sabe que a Bíblia, ela praticamente foi escrita no grego, também o hebraico e algumas partes no aramaico. Então, João Ferreira de Almeida, ele fez essa tradução para o português. Também primeiro se fizeram traduções para o latim, enfim. Mas isso é um outro assunto, seria bom você pesquisar sobre isso também, que é muito importante, você que deseja conhecer mais das escrituras, conhecer mais dos livros históricos também, do Novo Testamento, das cartas de Paulo, que você procurasse também entender como que foram feitas as traduções, tá bom? Da língua original para, por exemplo, o português. Então eu vou ler primeiro essa versão. E eu vou ler completo junto com você. Você vai lendo aí na sua casa também, na sua Bíblia. E depois, quando nós formos para a Bíblia Viva, aí nós vamos fazendo algumas pausas e vamos então explicando o que nós temos analisado nesse texto. Então vamos lá. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. Então Jesus participava das festas dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia
uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Jesus perguntou para ele. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Preste atenção nesses detalhes. Aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito, porque a lei, mandava com que não se fizesse nada no sábado. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Nós não vamos tratar do assunto da cura, tá? Nós vamos tratar do assunto da missão de Jesus e também o questionamento desses judeus, desses religiosos, a respeito de Jesus. Vamos continuar. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, de modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, olha só, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai
tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma, porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho de mim. Aliás, ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. Ele era lâmpada que ardia e alumiava. E vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou, para que eu as realize, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo, é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem a sua forma, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinai, Jesus mandando os judeus, né? Examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu nome próprio, ou no seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós os que aceitais glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, essa era a questão toda foi por causa da cura de um paralítico, a cura de um homem que estava enfermo. E é importante que aqui Jesus ele se declara o Filho de Deus, e ele se declara igual ao Pai. E ele também realizava os milagres no sábado. E isso causava para os judeus, e é importante que você entenda isso, é muito importante que você compreenda isso, a maior, podemos assim dizer, a maior controvérsia, as maiores discussões, os maiores desentendimentos, podemos assim dizer, aconteciam justamente com os judeus, com os líderes religiosos, que não aceitavam o testemunho de Jesus. Agora você imagina só, né? E eu até durante essa semana, eu li uma passagem, um versículo, aliás, alguns versículos, de um diálogo entre Pilatos e Jesus.
Pilatos, que era um romano, ele perguntou a Jesus, ele perguntou assim, você, quando ele estava interrogando Jesus, você é o rei dos judeus? Aí Jesus disse para ele assim, vem cá, quem fez essa pergunta? Essa pergunta é sua, saiu de você mesmo, ou alguém mandou que você perguntasse isso? E aí Pilatos disse assim, sou eu porventura judeu? E Pilatos disse uma coisa interessante para Jesus, que eu achei assim muito significativa. Pilatos disse assim, foi a tua gente e os principais sacerdotes que entregaram você nas minhas mãos. Olha só, foram os próprios judeus que entregaram Jesus nas mãos de Pilatos. E Pilatos disse isso para Jesus, foi a tua gente, quer dizer, o teu povo, e os principais sacerdotes que entregaram você nas minhas mãos. Então agora nós vamos ler aqui na Bíblia Viva, e eu não vou ler de novo a passagem que o homem foi curado. Eu vou agora partir agora do versículo 16, que Jesus então ele explica a sua missão, ele vai explicando, né, a sua missão. Então vamos lá. Em consequência do quê? Da cura, de Jesus ter curado aquele homem no sábado, então em consequência disso, eles começaram a perseguir Jesus como pessoa que não guardou o sábado, conforme a lei de Moisés mandava. Então, eles, em consequência disso, passaram a perseguir Jesus por causa disso. Só que Jesus, ele é o Senhor do sábado. Ele é maior do que o sábado. E eles não entendiam o espírito da lei. Você veja que, às vezes, isso acontece muito. A pessoa não entender o espírito da palavra, não entender o espírito que está ali. Veja que a guarda do sábado que eles praticavam, eles eram hipócritas, porque muitas vezes eles não faziam o trabalho do sábado, mas eles desfrutavam do trabalho dos outros. E também o ser humano, ele está acima de tudo, o amor ao próximo está acima de tudo. Por isso que Jesus resumiu amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, só porque era um dia de sábado iria deixar aquele homem continuar enfermo? Então eles não pegavam o espírito da lei. Tanto é que Jesus fala também para eles que eles, por exemplo, lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, que Jesus repreende os fariseus hipócritas e disse assim, olha, vocês são hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas vocês desprezam os preceitos mais importantes da lei, que é a fé, que é a misericórdia, né? Que é a justiça. Então essas coisas, elas estavam também na lei. E elas sobrepõem a esses costumes, quer dizer, a justiça, a misericórdia, a fé. Então, eles não pegavam o espírito da lei. E assim também existem pessoas que não pegam o espírito, não conseguem entender. Porque as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Eu vou falar, talvez, na quarta-feira sobre isso. Você observa que quando Jesus conversou com Nicodemos, Nicodemos não entendia. Quando Jesus falou para ele assim, olha, tem que nascer de novo. Então ele pensava que Jesus estava falando de coisas terrenas, de coisas materiais. E Jesus mesmo disse para Nicodemos, olha, você é mestre da lei, você não consegue compreender, você não consegue entender. As minhas palavras, elas são espírito e vida. Você já viu quando você fala assim para alguém assim, olha, fulano não pegou o espírito, quer dizer, ele não entendeu, ele não teve a capacidade para entender. Então, quando nós lemos a Bíblia, principalmente
os livros históricos e também o Novo Testamento, nós temos que pegar o espírito, tentar entender. Quando eu digo pegar o espírito, é tentar entender, ter o entendimento daquilo ali. Porque é isso, o espírito é entender, é compreender. Então eles não entendiam. Então eles tentavam matar Jesus por causa disso, por causa da questão da lei, do sábado. Mas Jesus respondeu: meu Pai faz o bem sempre, e eu estou seguindo o exemplo dele. Quer dizer, Jesus estava fazendo o bem para aquele homem. E eles estavam preocupados com a guarda do sábado. E é justamente isso que acontece com muitos líderes religiosos, com muitas denominações religiosas. Elas estão mais preocupadas com dogmas, com mandamentos, com regras, do que propriamente dito com o bem-estar das pessoas. Se as pessoas estão bem ou se elas não estão bem. Jesus disse isso: meu Pai faz o bem sempre, e eu estou seguindo o exemplo dele. Com isso, todos os líderes ficaram ainda mais desejosos de matar Jesus, porque, além de desobedecer às leis a respeito do sábado, ele havia falado de Deus como Pai, fazendo-se desse modo igual a Deus. Então, os judeus não chamavam Deus de Pai. Aliás, eles nem pronunciavam o nome de Deus. E Jesus chamava Deus de Pai, se colocando como o Filho de Deus e dizendo: eu sigo o exemplo do Pai. Então vamos lá. Jesus respondeu: o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele só faz o que vê o Pai fazer. E faz da mesma forma. Porque o Pai ama o Filho e lhe conta tudo o que está fazendo. E o Filho fará milagres muito mais espantosos do que a cura desse homem. E realmente Jesus fez. Curou cego, ressuscitou mortos. Tudo isso para que eles pudessem crer, para que eles pudessem acreditar, para que eles pudessem ver aquelas obras e acreditar: olha, esse é o Messias, esse foi o enviado, esse é o Cristo. É isso. Ele vai até ressuscitar todo aquele que ele quiser, tal como o Pai faz. E o Pai deixa todo o julgamento do pecado para o Filho, a fim de que todos respeitem o Filho, tal como respeitam o Pai. Mas se vocês se recusam a respeitar o Filho de Deus, que ele enviou a vocês, então é certo que não estão respeitando o Pai. Eu digo sinceramente que todo aquele que ouve a minha mensagem e crer em Deus, que me enviou, tem a vida eterna. Então aqui está falando da vida eterna. Da vida eterna. Jesus foi claro aqui. Ele disse: todo aquele que ouvir a minha mensagem e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem. Recebe a vida eterna. Ele recebe. É claro que você pode dizer assim: mas esse crer requer uma ação, requer uma atitude. Sim, mas também o próprio fato de crer já é uma ação. Já é uma ação. E nós vamos falar mais a esse respeito. Então, vamos lá. Ele diz assim: eu digo sinceramente que todo aquele que ouve a minha mensagem, crer em Deus que me enviou, tem a vida eterna. E jamais será condenado pelos seus pecados, mas já passou da morte para a vida. Veja, não vai passar não. Ele já passou da morte para a vida. Aqueles que fazem parte da igreja de Cristo, eles não entram em juízo.
Eles não vão passar por juízo. Não vão passar. Porque imagina, eu fico às vezes pensando como é que a pessoa pode pensar que aqueles que creram em Jesus, aqueles que foram salvos, eles estão ainda esperando uma suposta ressurreição para que eles possam ainda ser julgados. Enquanto que tem outros que dizem, não, quando se morre, se volta para Deus, vai para Deus. Não, se vai para Deus, então não pode voltar de novo, quer dizer, já está lá no céu com Deus. Aí vai voltar de novo para ressuscitar, para ver se vai voltar para o céu ou se vai para... Não existe isso. Quem crer já recebeu a vida eterna e passou da morte para a vida. E quando morre, o seu espírito vai direto para Deus, volta para Deus. Aqueles que estavam no túmulo, que não saíam do túmulo, que estavam na prisão, podemos assim dizer, adiana, né, do Hades, eram antes, eles viveram antes da cruz, eles viveram antes da crucificação. Você lembra que quando Jesus foi crucificado, isso está lá em Mateus capítulo 26, se eu não me engano, que quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, o que aconteceu? Os sepulcros se abriram, pessoas ressuscitaram. Não foi isso que aconteceu? É o que está escrito. Eu vou voltar aqui depois, vou continuar lendo, mas olha o que está em Mateus. Olha só o que está em Mateus, capítulo 26, quando fala da morte de Jesus. Se eu não me engano, é 26 ou 27, uma coisa assim. Então, é Mateus, né? Mateus, acho que é 27. É 27, Mateus 27, versículo 49 em diante. Aliás, 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Então ali já houve uma ressurreição. Que ressurreição foi essa? Justamente aqueles que estavam na morte adiana. Porque não havia... ninguém havia vencido a morte espiritual. Havia até tido já a ressurreição. Se eu não me engano, Elias e também Eliseu fizeram isso. Mas eles ressuscitaram as pessoas e essas pessoas morreram de novo. Jesus não. Essas pessoas aqui ressuscitaram para a vida eterna. Para a vida eterna. E essas pessoas eram aqueles que estavam presos, né? Profetas, homens de Deus do passado, como Davi, todos eles. Porque todos eles esperavam Jesus. Não havia salvação antes de Jesus. Não havia. Quem realizou a salvação, a obra da salvação, e essa é a obra de Deus, era a obra de Deus, que Jesus realizou a salvação. Então aqui você já vê que eles ressuscitaram. Mas vamos continuar aqui na Bíblia viva, quando Jesus fala que, versículo 25, e eu declaro solenemente que está chegando a hora, e de fato é agora, quando os mortos ouvirão a minha voz e a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Isso aqui pode ser no sentido espiritual, que ouviram e passaram já a vida, e quando morreram já foram, depois da cruz, o espírito já foi para Deus, e também aqueles que estavam lá no sepulcro, que já haviam morrido antes da cruz. Não é isso? Então vamos lá. E deu-lhe autoridade para julgar, versículo 26, o Pai tem a vida em si mesmo, e concedeu ao Filho também ter a vida em si mesmo.
e deu-lhe autoridade para julgar os pecados da humanidade toda, porque ele é o Filho do homem. Não se admirem disto. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos em seus túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus e vão ressuscitar. Aqueles que fizeram bem para a vida eterna e aqueles que continuaram no mal para a condenação. Eu, porém, não dou nenhuma sentença sem consultar o Pai. Eu julgo pelo que ele me conta, e o meu julgamento é absolutamente imparcial e justo, porque está de acordo com a vontade de Deus que me enviou, e não é julgamento somente meu. Interessante que os judeus não entenderam que quando Jesus estava falando do julgamento, era justamente também em relação ao ano 70, quando Jerusalém foi destruída. E Jesus havia dito, olha, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, vai ser cobrado dessa geração. Dessa geração. Jesus falou, dessa geração. E Jesus várias vezes se referiu a Jerusalém, dizendo que viria um julgamento muito forte sobre Jerusalém, por perseguir profetas, por matar profetas, né? Eles faziam isso. E Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja os que foram a ti enviados. Veja que o próprio Estevão, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, ele foi apedrejado, ele foi o primeiro mártir, depois de Jesus, a morrer por dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Por isso ele foi apedrejado, né? Vamos lá. Quando eu faço declarações a respeito de mim mesmo, muita gente não acredita. Porém, um outro, João Batista, está fazendo também essas declarações sobre mim. Vocês saíram para ouvir a pregação dele. E eu posso afirmar que tudo o que ele diz a meu respeito é verdadeiro. Então, veja bem, versículo 34. Porém, o meu testemunho mais verdadeiro que eu tenho não vem de um homem, embora eu tenha feito lembrar o testemunho de João, para que vocês creiam em mim e sejam salvos. João brilhou bastante por um momento, e vocês gostaram e ficaram alegres. Porém, eu tenho um testemunho maior do que o de João. São os milagres que eu faço. Estes me foram destinados pelo Pai e provam que o Pai me enviou. Os milagres serviam para isso. Os milagres que Jesus fez eram sinais para mostrar para os judeus que ele era o Messias. Mas eles não acreditavam, mesmo vendo todos aqueles milagres. Multiplicação dos pães, dos peixes, os mortos que ressuscitaram, Jesus ressuscitou mortos, curou o cego de nascença, transformou água em vinho, andou sobre as águas. Mas mesmo eles tomando conhecimento, curou paralíticos, mesmo eles tomando conhecimento desses milagres, eles não creram, eles não acreditaram. E era para isso, para provar. E o próprio Pai também testificou a meu respeito, embora ele não aparecesse a vocês pessoalmente, nem falasse diretamente com vocês. Mas vocês não estão dando ouvidos a ele, porque se recusam a crer em mim. Aquele que foi enviado a vocês com a mensagem de Deus. Jesus era o enviado com a mensagem de Deus. Vocês estudam as Escrituras, porque esse versículo ele é um pouco mal interpretado, né? Quando é claro que você pode examinar as Escrituras, não tem nenhum problema em você examinar as Escrituras.
Mas quando Jesus disse examinar as Escrituras, na verdade ele estava falando para os judeus, para os religiosos, dizendo, olha, vocês examinam as Escrituras, vocês estudam as Escrituras, porém, vocês se recusam a crer em mim. E as Escrituras falam a meu respeito, estão falando de mim. Olha só como diz aqui. Vocês estudam as Escrituras porque creem que elas são a vida eterna. E as Escrituras conduzem a mim. Ou seja, todas as Escrituras, e quando nós falamos de Escrituras, é sempre bom nós frisarmos isso, Escrituras eram os livros que eles tinham, de Moisés, dos profetas. Não havia ainda Mateus, Marcos, Lucas e João, que vão contar a história de Jesus, como nós estamos aqui lendo. Por isso chamamos de livros históricos. Não havia ainda Atos dos Apóstolos, porque Atos dos Apóstolos é justamente o livro também histórico que conta a história dos apóstolos, os seus feitos. Então, quando vem o apóstolo Paulo, que ele escreve as 14 epístolas para gentios, porque ele escreveu aos romanos, acreditamos que ele escreveu aos hebreus também, né? Embora muitos estudiosos não aceitem que Paulo tenha escrevido, ou escrito, melhor dizendo, o livro de Hebreus, mas nós acreditamos que sim. Então Paulo escreveu aos Coríntios, aos Éfesos, né? Escreveu cartas para os que viviam lá em Coríntios. Os coríntios, escreveu cartas para os Gálatas, para os Efésios, para outros também, Colossenses, Filipenses. Então, eram pessoas que não faziam parte do povo judeu. Por isso que nós nos baseamos muito nas cartas de Paulo, porque as cartas de Paulo, elas têm uma direção, todas elas têm um destinatário, mas muitas coisas ali servem para nós, justamente por sermos gentios. Aí, e as outras partes não servem? Servem também, mas temos que ler dessa forma, dessa maneira, desse entendimento. Ou seja, que é livro histórico, que conta a história de Israel, que conta os costumes do povo de Israel. Temos que ter esse entendimento. O que era lei, o que é a graça, né? Então, por isso ele fala da Escritura. Mesmo, ele diz assim, versículo 40. Mesmo assim vocês não querem vir a mim para que eu lhes dê essa vida eterna. Esta vida eterna. A aprovação ou não de vocês não vale nada para mim. Quer dizer, Jesus não se importava com a aprovação daqueles homens, se eles aprovavam ou não. Mesmo assim, vocês não querem vir a mim para que eu lhes dê esta vida eterna. Porque quem dá a vida eterna é Jesus. A aprovação ou não de vocês não vale nada para mim, pois, como eu sei muito bem, vocês não têm o amor de Deus no coração. Que coisa, né? Ouvir do próprio Jesus dizendo, eu sei que vocês não têm o amor de Deus no coração. Talvez, pelo fato daqueles homens não se importarem com a cura daquele paralítico, por exemplo, eles estavam mais preocupados com o sábado, com a guarda do sábado, do que, propriamente dito, com o fato daquele homem que não andava passar a andar. E sabe, a pessoa quando ela é escolhida de Deus,
A pessoa, quando ela é salva e ela tem o amor de Deus no coração, ela é uma pessoa que deseja o bem dos outros, independentemente de quem quer que seja. Eu fico, às vezes, muito admirado, no sentido negativo, quando nós vemos na internet, e você sabe que a internet ela é uma terra meia de ninguém, cada um vai lá, escreve o que quer, fala o que quer, mas o problema maior é quando você vê pessoas que se dizem seguidoras de Jesus, elas disseminando o ódio, por exemplo, desejando a morte de alguém, sabe, discriminando, não se importando com o sofrimento dos outros, das pessoas, porque é assim. Existem muitos que se dizem cristãos, evangélicos, por exemplo, e eles não conseguem se sensibilizar com o sofrimento dos outros. Não, eles não conseguem fazer isso. E mostram claramente que dentro deles não há o amor de Deus. Bom, Jesus fala isso, não tem. Eu sei porque vim a vocês representando o meu Pai e vocês recusaram acolher-me, embora recebam muito depressa aqueles que não são enviados dele, mas representam apenas a si mesmo. Você veja que uma coisa que você deve perceber, meu irmão e minha irmã, você que participa aí da Igreja em Casa, comece a analisar quando você ouvir, por exemplo, um homem falando da Bíblia, ou se dizendo um pregador, se dizendo um homem de Deus, procure ver se esse homem ele tem uma mensagem cristocêntrica, ou se ele tem uma mensagem egocêntrica. O que seria isso? Uma mensagem cristocêntrica é aquela mensagem que sempre aponta para Jesus. Sempre. Mesmo que use o Antigo Pacto. Mesmo que use livros do Antigo Testamento. De alguma forma, aquele homem vai conduzir a mensagem para Cristo. Ele não vai ficar exaltando Moisés, por exemplo. Ele não vai ficar exaltando Abraão, Elias. Tudo bem, foram homens usados, como Maria foi usada, mas a mensagem ela tem que ser e deve ser cristocêntrica. Como Jesus disse que as Escrituras apontavam para ele, diziam a respeito dele. Ele é o ponto central. Agora, se a mensagem é egocêntrica, é uma mensagem que exalta Abraão, exalta Moisés, ou então exalta o próprio que está pregando, que vive contando ali as suas virtudes, não é a mensagem que Deus quer. Não é a mensagem que Deus deseja. E Jesus vai chamar a atenção dos líderes religiosos para esse fato de Moisés. Olha só. Eu sei porque vim a vocês representando o meu Pai e vocês recusaram acolher-me, embora recebam muito depressa aqueles que não são enviados dele, mas representam apenas a si mesmo. Não admira que vocês não possam crer, porque vocês alegremente se aplaudem uns aos outros, mas não se importam com o aplauso que vem do único Deus. Quer dizer, Jesus chama a atenção deles dizendo, vocês buscam a glória desse mundo, vocês buscam o aplauso deste mundo.
sabe? Nenhum dos homens de Deus do passado, mesmo do Antigo Testamento, eles buscavam o aplauso dos homens, eles buscavam a glória do mundo. Não, pelo contrário, eles buscavam sim o que vinha de Deus, o que vinha do Altíssimo, o que vinha do Eterno, do Eterno. E o próprio Senhor Jesus fez isso, ele não buscou a glória dos homens. O apóstolo Paulo certa vez disse, olha, se eu buscasse o favor dos homens, eu não seria servo de Cristo, eu não seria servo dele. E nós temos que buscar o que vem de Deus, o que vem do alto. O que o homem pensa de nós, não, é como Jesus disse, isso não... A aprovação de vocês, Jesus disse para aqueles líderes religiosos, não quer me dizer nada. Porque o que me importa é a aprovação do alto, a aprovação do Criador. É isso que importa. Versículo 45. Apesar disso, não sou eu quem acusará vocês diante do Pai. É muito forte isso aqui, é muito interessante. Jesus disse, não sou eu quem vou acusar vocês diante do Pai. Sabe quem vai acusar vocês diante do Pai? É Moisés. Ou seja, porque é a lei que acusa. E Jesus estava dizendo isso o seguinte, quando esses judeus chegassem diante do Pai, eles não aceitaram Jesus, eles não reconheceram, aceitaram força de expressão, mas eles não reconheceram ali que Jesus era o enviado. E por isso não creram nele. Então, eles buscavam a salvação no quê? No cumprimento da lei. E Moisés, a lei veio através de Moisés. Então o próprio Moisés vai dizer, vocês não cumpriram a lei. Ah, não cumprimos. Não cumpriu, ninguém cumpriu. E aquele que poderia pagar a dívida de vocês, vocês não creram nele. Aquele que poderia salvar vocês, vocês não creram nele. Embora as escrituras falassem dele, e vocês estudavam as escrituras. E por que não creram? Talvez não creram porque o próprio Deus o fez assim, para que essa mensagem chegasse a outros povos, não sei, você tire as suas conclusões, ou porque aqueles homens já estavam tão apegados ao poder que não podiam pensar sequer que aquele regime, que aquele sistema já iria acabar, já estava fadado ao fracasso, que aquela glória iria se desvanecer, que o pacto não seria mais agora um pacto, ou a aliança não seria mais agora uma aliança física, mas espiritual, que não teria um povo apenas, o povo de Israel, mas teria um povo só, judeus e gentios, que se tornariam então o corpo de Cristo. Porque de repente, aqueles homens pensavam assim, não, mas espera aí, o que vamos fazer com o templo? Com as ofertas, com os sacrifícios, com toda essa liturgia, com toda essa cerimônia? Não podemos perder isso. Quem sabe não foi a ganância? Quem sabe? E nós temos dito isso, que as coisas de Deus, quando o homem tenta misturar as coisas de Deus, que são espirituais, com poder político, com poder financeiro, com poder, não dá certo. Não dá certo. Não dá.
fica muito material, fica muito na dependência do homem. E aí Deus não está ali naquilo. É só a força do braço, é só a força do dinheiro, é a força, né, da política. Veja a história, procure analisar a história. Por isso Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Jesus disse, quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão receber poder. Mas não o poder temporal ou poder humano, mas um poder espiritual para testemunhar, para dar o testemunho. Jesus disse, não serei eu quem vos acusará diante do Pai. É Moisés. E é nas leis de Moisés que vocês depositam a esperança do céu. E vocês vão ser, ou vocês serão acusados pela própria lei. Porque vocês não cumpriram a lei, não cumpriram, e vocês não pegaram o espírito da lei. Que coisa. Por isso que nós cremos naquela palavra do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, eu gosto muito dessa passagem, desses versículos, Efésios capítulo 2, quando ele fala a respeito da salvação, ele diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 8 em diante. Porque pela graça sois salvos, favor imerecido, misericórdia. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Toda a glória a Ele, todo louvor a Ele. Não de obras, quer dizer, obras da lei, para que ninguém se glorie, justamente para que ninguém se glorie, para que ninguém se exalte, para que ninguém diga assim, eu paguei o preço, eu mereço, eu sou tal. Não. Foi pela graça, favor imerecido, misericórdia, compaixão. Às vezes existem pessoas que nos mandam mensagens, às vezes algumas mensagens mal criadas, né? Às vezes, por algum motivo, por alguma razão, nós recebemos várias mensagens, uma ou outra se perde, ou às vezes não respondemos todos. E aí tem pessoas, teve um que uma vez falou assim, Deus tem a misericórdia da sua alma. Eles falam no sentido assim, Deus tem a misericórdia da sua alma, como se dissesse assim, olha, você está perdido, que Deus tem a misericórdia da sua alma. Claro que Deus tem que ter misericórdia da minha alma. Aliás, Deus tem que ter misericórdia de todos nós, porque se não fossem as misericórdias dele, todos nós já teríamos sido consumidos. Todos nós, é o que está escrito. E graças a Deus pelas suas misericórdias, pela sua compaixão para conosco, que tem sido renovada a cada manhã. E é assim que nós vivemos, dessa forma, dessa maneira. Mas eu fico também muito alegre quando eu assisto, quando eu vejo aí o chat, os comentários, como que essas pessoas que estão comentando, essas pessoas que estão no superchat, são pessoas maravilhosas. São pessoas que têm tido entendimento, pessoas que têm demonstrado amor, pessoas que têm demonstrado compaixão. Eu fico muito feliz quando eu vejo os comentários de amor, de compaixão. É sinal de que realmente essas pessoas têm o amor de Deus no coração. E está se formando, né, um povo
que tem o amor de Deus no coração. Um povo que tem isso, a compaixão, a misericórdia. Bom, vou concluir lendo o versículo 46 e o 47, para concluirmos. Mas vocês recusaram a crer em Moisés. Ele escreveu a meu respeito. E vocês recusam crer nele. Por isso recusam crer em mim. E visto que não acreditam no que ele escreveu, não admira que também não acreditem em mim. Então, Jesus estava aqui falando com os judeus. Preste bem atenção nisso, meu irmão e minha irmã. Jesus veio justamente para os judeus, para resgatá-los da maldição da lei. Jesus não nos resgatou da maldição da lei. Não, não. Porque quando nós nascemos, a lei já não estava mais em vigor. Por exemplo, Jesus morreu e ressuscitou. Nós estamos no ano de 2021. Então, o nosso calendário, ele conta a partir do nascimento de Jesus. Então, 2021 anos se passaram desde o nascimento de Jesus. Ele morreu com 33 anos. Depois o templo veio abaixo, no ano 70. Então já não existe mais sacrifício, já não existe mais lei. A lei não existe mais. As leis de Moisés, elas foram cumpridas em Cristo. O espírito da lei foi cumprido em Cristo. Porque talvez alguém pode perguntar em relação à questão do sábado. Mas a misericórdia, ela sobrepõe. A compaixão, ela sobrepõe a lei. O juízo será sem misericórdia para aqueles que não usaram de misericórdia, porque a misericórdia, ela sobrepõe o juízo. Então, por exemplo, eu nasci no ano de 1966. Então já tinham passado 1966 anos do nascimento de Cristo. Depois ele com 33 morreu, ressuscitou ao terceiro dia. No ano 70, a destruição do templo. Então, a lei já havia sido cumprida e já havia sido posto um fim nela. Por isso diz, o fim da lei é Cristo. Então, quando nós nascemos, eu já não nasci mais debaixo dessa maldição da lei. O que ele fez conosco foi nos resgatar do sistema religioso. Aí sim, nos resgatou do sistema religioso. Que nós estávamos lá, dentro do sistema religioso, cada um dentro do seu sistema, né, ali, e cumpríamos ou tentávamos cumprir as leis. Muitas coisas das leis ou da lei de Moisés eram aplicadas e são aplicadas dentro do sistema religioso. Então, analise sobre isso, pense sobre isso. É muito importante que Jesus veio para os judeus. Por isso Jesus disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E disse também para os discípulos, vocês procurem de preferência as ovelhas perdidas da casa de Israel. E deu ao apóstolo Paulo a missão de levar a mensagem aos gentios. Por isso que Pedro, João e Tiago, eles pregavam o evangelho da circuncisão, ou seja, para os judeus, embora que esporadicamente, eles também poderiam falar com alguns gentios. Como também Paulo, ele foi enviado aos gentios, mas ele também falou com os judeus.
mas o principal de cada um, ou seja, o principal de Paulo era alcançar os gentios. O principal de Pedro, por exemplo, João e Tiago, era justamente alcançar os judeus. Tanto é que, se você, por exemplo, em João mesmo, olha só como é que é importante nós analisarmos essas coisas. Que você vê que aqui no Evangelho de João, Jesus está tratando nessa passagem que nós lemos, justamente com os judeus. Justamente com os judeus. Tiago também tratava com os judeus. Você quer ver uma coisa interessante na epístola de Tiago? A epístola de Tiago, ela tem um destinatário. Aliás, os destinatários, é importante você sempre, quando lê, perceber isso. Tiago, deixa eu achar aqui, que eu não tinha programado isso, mas é sempre bom nós, Tiago. Olha só, a epístola de Tiago, capítulo 1. Olha só para quem que ele mandou essa epístola. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então, para quem que ele mandou essa carta? Para as 12 tribos que se encontram na dispersão. Ou seja, para judeus, que faziam parte das tribos. Então é muito interessante. E sabe, Deus vai abrindo o nosso entendimento a cada dia, cada vez que nós lemos aqui. Bom, nós chegamos ao final de mais uma Igreja em Casa. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça aí de se inscrever no canal. Tenha um excelente domingo, uma excelente continuação de domingo. Forte abraço a todos e vamos em frente, tá bom? Abraço.